Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nessa tarde, nesse dia, nesse momento. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Que a graça de Deus e as suas misericórdias nos alcance nessa tarde. Amém, meus irmãos? Que Deus possa estar te abençoando, abençoando a sua família, abençoando a sua casa, abençoando em todas as áreas da sua vida. Que esse mês de outubro seja um mês cheio de bênçãos, cheio de vitória, de cura, de libertação, cheio das misericórdias de Deus, né, irmãos? Que primeiro nós temos que receber as misericórdias de Deus. Por mais que tenha alguém que não acredite nas misericórdias de Deus, não gosta das misericórdias de Deus, nós precisamos urgentemente das misericórdias de Deus. Se não fosse as misericórdias de Deus, nós não estaríamos aqui. Eu volto a repetir. Porque se não fosse as misericórdias de Deus, eu não estaria aqui. E creio que nem os irmãos. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, eu venho aqui deixar uma passagem para os irmãos, para a nossa meditação. Eu estava ali fazendo os meus afazeres e refletindo sobre várias coisas, vários acontecimentos, várias situações e pensando, né? Então, quando eu pensei em deixar uma palavra para os irmãos, a palavra que Deus me deu foi no livro de Mateus, no capítulo 9 e no versículo 10. Creio que essa passagem é muito conhecida, mas pouco se pregam nas igrejas. Aqui em Mateus 9, 10 está escrito, o título é Jesus come com pecadores. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Glórias a Deus por essa palavra, né, irmãos? Irmãos, essa palavra fala muito comigo. Porque Jesus, ele, quando esteve aqui na Terra, eu gosto tanto de um ministério ali que ele sempre está falando, gente, Jesus, quando veio aqui? Ele era 100% homem, mas 100% Jesus. E é uma palavra bem verdadeira, né, irmãos? Que quando Jesus estava aqui nessa Terra, quando Jesus andou nessa Terra, é claro que nós não estávamos aqui, né? Jesus, ele veio 100% homem e 100% Jesus. E 100% Deus. Então, ele se assentava com os pecadores. Ele comia com os pecadores. Ele andava com os pecadores. Tudo o que ele fazia era no meio dos pecadores. Mas por que ele fazia isso no meio dos pecadores? Aqui está explicado, irmãos. Aqui está explicado. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Nós, como quando estamos bem, estamos com a saúde em dia, nós vamos procurar um médico? Não. O que nós vamos fazer lá? Olhar para o rosto do médico? Ou dar uma olhada para ver o que está acontecendo? Não, nós não vamos. Nós deixamos aquele lugar para quem está enfermo. E a mesma coisa foi Jesus. Jesus, ele não comeu com aqueles que já estavam sãos. Ele não andou com aqueles que estavam sãos. Ele não se assentou com aqueles que estavam sãos. Ele se assentou com aqueles que precisavam de um milagre. Ele se assentou com aqueles que ainda precisavam de uma libertação, de uma cura, de uma resposta. Jesus não veio chamar os justos, e sim os pecadores. Ele disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Nós, irmãos, estamos passando tanta luta dentro das igrejas hoje, que os pastores, eu falo os pastores, porque tem um título de pastor, tem um cargo de pastor. Ele se diz, já está salvo, já está liberto. Mas ele não faz como Jesus fez. Jesus disse, ide, porém,
e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. E os pastores, eles se dizem, já são santos, eles já se consideram santos. Eu falo isso por experiência própria, os irmãos que já viram os meus primeiros vídeos vão entender o que eu estou dizendo. Os pastores se julgam santos. Irmãos, eu estou atacada a alergia novamente. Os pastores se acham santos, se acham melhor do que os outros, até melhor do que Jesus. Porque quando Jesus esteve aqui, irmãos, Jesus não veio buscar os santos. Ele não veio buscar os justos. Ele disse, eu vim buscar os doentes. Eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. Né, para que eles encontrem o arrependimento, para que eles se arrependam dos seus pecados. E Jesus deixou esse ensinamento. Mas isso não é pregado nas igrejas. Por quê? Porque a liderança ali, eles não estão pregando arrependimento. Não estão pregando nada do que Jesus deixou aqui nessa passagem. Mateus 9, no versículo 10. Irmãos, nós que já somos libertos, nós temos que orar pela libertação do nosso irmão. O Senhor Jesus disse que os sãos não precisam de médico. Nós que já estão curados espiritualmente, nós temos que ajudar o nosso irmão a ser curado também. Nós somos curados para curar, nós somos sarados para sarar. Nós somos chamados para chamar mais alguém, nós somos salvos para salvar mais almas, salvar mais vidas. Foi esse o ensinamento, o mandamento que Jesus deixou. Mas isso não é pregado na igreja, irmãos. Eu vejo essa pregação, irmãos, infelizmente, no YouTube. Nas igrejas por onde eu passei, eu nunca vi. Por quê? Porque aqui ninguém quer saber da vida de ninguém. Eles só querem saber deles, né? Só quer saber da sua vida, como está a sua vida, se está conseguindo aquilo que quer. Se para eles está tudo bem, para os outros eles não importam. Mas Jesus, ele não se importava com ele. Claro que ele veio 100% homem e 100% Deus. Ele não tinha que se preocupar com ele, ele veio para preocupar com as almas. E ali o Senhor Jesus disse, ele não veio para os sãos, ele não veio para os justos, ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores. Então, os pastores, as pessoas que se intitula de um cargo, está em cima do altar, que está ali todos os dias, ali parece que quer morar dentro da igreja. Mas eles não pregam isso aqui, e muito menos vivem isso aqui. Ele não está condizendo com a palavra de Deus, ele não está fazendo a vontade de Deus, né? Porque o Senhor Jesus pediu para fazer isso daqui. Ele não disse para fazer, ele deixou escrito, eu não vim para os sãos e não vim para os justos. E da mesma forma, os pastores têm que seguir. Ele não pediu para fazer, mas isso aqui é um mandamento. É um mandamento. É bíblico. Se nós dissermos que estamos fazendo a vontade de Deus e não estamos amando o nosso próximo, não estamos orando para o nosso próximo, não estamos ajudando o nosso próximo, que missão nós temos aqui na terra? O que nós estamos fazendo para Jesus? Prega, mas não vive. Por isso eu volto a repetir, o diabo, ele não teme o que eu estou pregando. Ele não teme as minhas vestes, ele não teme o meu penteado, ele não teme nada que eu faço aqui, que eu falo para os irmãos. Ele vai temer a vida que eu tiver com Deus. Ele vai temer a minha obediência a Deus, a renúncia que eu tenho que ter a Deus. E isso o diabo vai temer. Mas só de eu deixar a palavra de Deus para os irmãos, só de orar para os irmãos, só de eu estar falando qualquer coisa aqui que está dentro da Bíblia, o diabo não vai temer. Porque ele sabe que qualquer um pode fazer isso. Até ele mesmo faz. Até ele mesmo faz. Satanás está dentro das igrejas. Satanás prega, Satanás profetiza, Satanás ora por cura, Satanás revela, Satanás fala em mistério, Satanás faz tudo isso. Já foi dito, quando Jesus expulsou Satanás, lançou ele aqui na terra,
Deus não tirou nenhum dos seus poderes. Só que, porém, os poderes dele só vai fazer efeito para quem acredita, para quem busca nele, para quem invoca ele. E essa passagem aqui nós estamos vendo nos dias de hoje. Mas é a palavra de Deus se cumprindo, né, irmãos? Jesus disse que ele não veio para os sãos, não veio para os justos. Então, se eu disse, irmãos, eu tenho um chamado missionário, e eu não estou importando com a vida dos irmãos, só penso em mim mesma. Vou criar um canal no YouTube, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter uma vida regalada, os irmãos vão me seguir, e aí eu vou ganhar comentário, vou ganhar like, ganhar visualização, que eu não entendo muito de YouTube, irmãos, mas eu vejo pessoas falando a respeito disso. Eu não estou aqui para alcançar nada para minha vida. Eu estou aqui fazendo aquilo que Deus me ordenou fazer. Não adianta eu dizer para os irmãos, eu tenho um chamado missionário, eu sou uma missionária, eu sou uma mulher de Deus, olha minhas vestes, olha meus cabelos, olha isso e olha aquilo, eu sou uma mulher de Deus. Se só de aparência. Se o meu coração estiver voltado para outra coisa. Se os meus pensamentos forem negativos. Se a minha vida com Deus for de aparência, nada vai adiantar. O diabo não vai temer isso que eu falei para os irmãos. Ele vai temer a minha vida com Deus. Ele vai temer a minha obediência, a minha renúncia. Porque, irmãos, nós temos que renunciar a todo tipo de pecado, nós temos também que obedecer a Deus. Ontem mesmo eu fui num culto e o pastor falando dos 10 mandamentos. Tem 2, irmãos, tem 2 que são excepcionais. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Irmãos, eu falo a mesma coisa. Eu falo assim, não adianta eu falar que eu amo os irmãos se eu não amo nem a mim mesmo. Porque se eu não amar a mim, eu não amo a Deus. Não adianta eu dizer que amo a Deus se eu não amo os irmãos. Porque se eu não amar os irmãos, eu também não estou amando a Deus. Porque os irmãos são imagem e semelhança de Cristo. São imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus fala, façais o homem e a imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu um coração. Mas, porém, nem todo coração está voltado para Deus. Nem todo coração, ele vai ser bom para todo mundo. Eu volto a repetir para os irmãos. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ajudar. Irmãos, eu não gosto de ganhar presente. É claro, quem quiser me dar presente, eu aceito, em nome de Jesus. Né? Bem-vindo. Né? Mas eu não gosto de... Tem gente que fala, nossa, eu fiz aniversário, ninguém me deu presente. É aniversário de casamento, esse aqui, ninguém me deu presente. Irmãos, eu não ligo para isso. Eu já falei, eu não comemoro nada. Eu não me importo em ganhar presentes. Mas eu amo dar presentes. Seja uma bala que eu puder dar para alguém. Aquilo me deixa muito feliz, porque eu tive condição de ajudar. Porque é o desejo do meu coração. Então, não adianta eu dizer que ser boa para os outros, se eu não sou boa nem para mim mesma. É tanto que os meus filhos falam, mãe, você não é boa, você é boba. Você é boa para todo mundo. E não pode ser bom para todo mundo. A palavra, sabe o que Jesus disse? Quando alguém chegou, não lembra a passagem onde fica que alguém disse para Jesus? Ó, bom mestre. Ele falou, por que me chama de bom? Só existe um que é bom. Só Deus. Sabe por quê? Porque ele vai vir julgar o mundo. Só Deus é bom. Porque ele vai julgar o mundo. Não estou dizendo que Jesus é ruim. Mas ele disse, por que me chamas de bom? Bom só existe um, que é Deus. Ele vai vir para julgar o mundo. Então, irmãos, se eu for na igreja, se eu não tiver dó dos meus irmãos, se eu não tiver misericórdia dos meus irmãos, como Deus tem de mim, que serva de Deus que eu sou? Qual o Deus que eu estou servindo? Se eu não ajudar, irmãos, aquelas pessoas que estão sofrendo, os novos convertidos, porque eu não fui ajudada, eu falo para os irmãos conhecem, quem está aqui desde os primeiros vídeos sabe o que eu estou dizendo.
no momento que eu mais precisei, foi o momento que eu fui abandonada, que eu fui julgada. Aconteceu N coisas que não dá nem para falar. Os irmãos, quem não assistiu os primeiros vídeos, assiste lá que vai entender. Então, se eu disse que eu tenho um chamado missionário, missionário é o quê? Chamado missionário é o quê? Ganhar almas, irmãos. Ganhar almas. Se eu disse, irmãos, eu sou uma missionária, Deus me disse que eu sou uma missionária, eu tenho um chamado missionário. Se eu vou na igreja, se eu entro em qualquer ministério e tem alguém precisando de alguma coisa e eu não estender a mão, que chamado é esse que eu tenho? Que trabalho missionário é esse que eu estou fazendo? Qual a vontade de Deus que eu estou fazendo? Jesus disse, tem aqueles que precisam de médico. Como eu falei para a irmã, eu não lembro do nome da irmã, ela falou, irmã, eu estou andando muito cansada, muito desanimada. Eu falei, irmã, eu não posso estar perto da irmã. Eu não posso ajudar a irmã agora no momento. Falei, irmã, procura o médico. Se a irmã não tiver nenhum problema de saúde, então é espiritual. O que Jesus disse? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Se a irmã estiver doente, fisicamente, ela precisa do médico. Aí vocês vão me perguntar, irmã, mas a palavra de Deus disse que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Irmãos, querendo ou não, nós vamos ter alguma enfermidade. Se não fosse para nós termos enfermidades, por que Deus deixou os médicos? Se tem os médicos, é porque Deus ia deixar a doença que é física. Mas para a doença espiritual, é Deus, é com Deus. Eu sei que todos conhecem. Mas então, o Senhor Jesus disse que ele não veio chamar os justos, e sim os pecadores. Aquele que está indo na igreja, eu sempre falo para os irmãos, meu chamado é missionário, eu tenho o maior sonho, meu maior desejo é de ir nas casas, fazer visita nas casas, fazer culto nos lares, porém Deus ainda não enviou quem vai andar comigo. Então, os justos são aqueles que já estão na presença de Deus, aqueles que têm força para ir na igreja, aqueles que têm força para buscar. Mas talvez um pecador, ele está na casa. Ele está em casa, ele está acamado, está na cadeira de rodas, ele está no leito de um hospital. Ele está de uma forma que ele não tem força para chegar na igreja. Ele não tem força para estar unido na casa do Senhor. Ele está com depressão, ele está oprimido, ele está com muitos outros tipos de problema que não dá nem para citar, porque são vários, são inúmeros. Então, o que o Senhor Jesus disse? Pois não vim chamar justos. Por que os justos já têm força, os justos já estão buscando, o justo talvez já está liberto, já está curado, ele tem força para ajudar os pecadores. Eu, quando fui para Jesus, era uma pecadora. Eu fui lá buscar, ajuda. Eu fui para o arrependimento, fui para os pés de Jesus. Só que eu fui, irmãos, como uma pedra bruta. Eu não conhecia Jesus. Como eu já deixei nos primeiros vídeos, eu ouvia falar de Deus. Mas ninguém falava para mim sobre Jesus. Ninguém. Aí eu fui convidada a ir para a igreja, mas não falou de Jesus. A pessoa não pregou para mim. Porque talvez Deus não queria também. Ela disse, vamos lá na igreja. Logo eu separei do pai dos meus filhos. Vamos para a igreja. Eu fui para a igreja. Mas ela não pregou a palavra de Jesus para mim, a palavra de Deus para mim. Eu fui como uma pedra bruta. Eu creio que ali eu tinha que ser lapidada justamente pelo Mestre, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tinha que ser lapidada por Ele. Eu aprendi da pior forma possível, como eu já deixei para os irmãos. Eu aprendi a palavra de Deus da pior forma possível. Os irmãos que viram os primeiros vídeos vão entender. Quem não viu, volta lá, porque não posso mais ficar repetindo os vídeos, Então, Jesus comeu com os pecadores. Jesus, que é santo, comeu com os pecadores. Aí eu chego na igreja com as minhas vestes. Ela é pecadora. Sai daqui, eu não te aceito, você tem pecado. Quem é de nós que não tem pecado? E Jesus veio para os justos. Não, Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para os pecadores, Sim, e sim, pecadores ao arrependimento. Quando eu entro na igreja, irmãos, que eu sou confrontada, eu fico feliz. Eu dou graças a Deus, eu dou glórias a Deus, porque eu estou sendo rejeitada naquele lugar. Porque não é por mim, irmãos, não é por mim. Não é por minha causa. Eu nada sou, eu nada posso, eu nada tenho. Eu não chego a lugar nenhum se não for pela misericórdia de Deus. Então, quando eu sou confrontada em um lugar, aonde quer que seja, onde eu sou confrontada, eu fico feliz, sabe por quê? Que é por causa dele, não é por causa minha. É porque quando me olha, não vê eu.
Vê a imagem e semelhança de Cristo. O que foi, Catarina? É gata aqui, irmãos, perdão. Quando olha para mim, não vê o meu rosto, vê o brilho de Cristo. E quando eu estou sendo confrontada, me chamando de pecadora, me chamando de isso, de aquilo, irmãos, Jesus sentou na mesa dos pecadores, Jesus comeu com os pecadores e Jesus não julgou ninguém. Agora, por que eu vou julgar os irmãos? Se os irmãos aí que estão me assistindo, que está inscrito nesse canal, que está ouvindo o que eu falo, seus irmãos estão em pecado, quem sou eu para julgar? Eu também sou pecadora. Um dia também eu estive no mundo, eu não conhecia Jesus. Eu ouvia falar de Deus, como eu já falei, mas ninguém nunca tinha falado de Jesus para mim. Agora eu vou sair julgando as pessoas? Não. Eu não sou Deus para julgar, não. Jesus disse, só tem um que é bom, que é Deus, que ele vai vir para reger o mundo. Nem Jesus julgou os pecadores. Como eu vou julgar, irmãos? Como eu vou julgar? Ainda eu chego nas igrejas, irmãos, é tanto apontamento, não está no pecado, está com essas roupas assim, é só de aparência, é só a casca, é só por fora, por dentro está podre, está cheio de pecado, irmãos, todos nós temos pecado. Mas Jesus não julgou ninguém, não. Jesus, ele comeu com os pecadores. Ele disse, eu não vim para julgar ninguém, não. Eu não vim para os sãos, eu não vim para os justos. Mas as pessoas, aqueles que estão lá em cima, se acham ter melhor do que Jesus, porque eles julgam, eles apontam. Nós não estamos aqui para apontar pecado de ninguém, não. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que encontramos Jesus Cristo, nós que encontramos o caminho da salvação, estamos buscando o caminho da salvação, nós temos que orar para que essas almas sejam libertas, para que um dia elas venham receber a salvação também. Nós temos que orar por essas vidas que estão no mundo perdido, achando que o mundo é a melhor coisa, que os prazeres da carne é a melhor coisa. Eu tenho que aproveitar, porque eu vou morrer, não vou levar nada. Eu tenho que prostituir, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho que fazer tudo o que eu quero, porque a hora que eu morrer eu não posso fazer nada. Misericórdia, Senhor Jesus. Mas essas pessoas mal sabem que elas têm uma alma que vai prestar conta para Deus. Elas mal sabem que ela tem uma alma que é eterna, essa alma não vai morrer. O que vai morrer é somente o corpo. O espírito volta para Deus porque ele pertence a Deus. Mas a alma, ela não vai morrer. A alma que for salva vai para os céus. Mas a alma que for condenada, ela vai para o inferno. E nenhuma vai poder sair do lugar onde está. Muitas pessoas falam, não, eu vou para a festa, eu vou namorar, eu vou pegar quantos homens, quantas mulheres eu quiser, eu vou perturbar tanto tal pessoa, eu vou tirar o sossego dele. Eu quero ver ele perder tudo, fulano não vai prosperar, fulano não vai casar, porque eu não casei, não vai casar. Se eu não tenho nada, tal pessoa não vai ter. Gente, isso existe dentro das melhores famílias. Não, se fulano está conseguindo isso, eu não consigo, eu vou derrubar, ele não vai conseguir. Gente, essas pessoas precisam de arrependimento. E quem precisa pregar o evangelho de Cristo somos nós, que dizemos ser cristãos, mas não pregamos o evangelho para os pecadores. É claro que nós não deixamos de ser pecadores, não. Como eu já deixei em um vídeo. Nós só vamos deixar o pecado quando nós formos morar na eternidade. Quer dizer, nos céus. Nós temos que pregar o evangelho de Cristo. Aqueles que estão nesse mundo de pecado, nesse mundo de horror. Em todos os tipos de pecado que existe nesse mundo. E o maior pecado que Deus fala, a palavra de Deus fala que o único pecado que Deus não perdoa é quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Os outros pecados, tudo tem perdão. Nós temos que buscar, nós temos que evangelizar. O meio de evangelizar, irmãos, aqui que eu faço, é por esse canal. Porque aqui eu não tenho quem vai comigo, eu não tenho quem faz culto no lar comigo, eu não tenho quem faz nada comigo porque eu sou rejeitada, porque eu sou humilhada, eu sou desprezada dentro das igrejas, por aqueles que se dizem eu sou cristão, eu sou servo de Deus, eu estou salvo, vou morar no céu. Ninguém vai morar no céu odiando o seu irmão, não. Ninguém vai morar no céu odiando seu pai, sua mãe, seu filho. Ninguém vai morar no céu odiando seu vizinho. Ninguém vai morar no céu julgando os outros, seja onde for, na rua, na sua vizinhança, dentro da igreja. Ninguém vai morar no céu levando ódio, não. O que aquele louvor fala? No céu não entra pecado. E é bem certo, no céu não vai entrar pecado. No céu não vai entrar ninguém com ódio de ninguém, de mal com ninguém. As pessoas que julgam os outros, pessoa que quer o mal para os outros, pessoa que está na prostituição, que está na obra de macumbaria, de feitiçaria. No céu não vai entrar isso, não.
A palavra de Deus fala, só vai entrar quem for lavado e remido no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos purifica. A água nos limpa. A água do batismo. Quando Jesus morreu, a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, que do corpo de Jesus saiu água e saiu sangue. A água que nos limpa. E o sangue de Jesus é o sangue que nos purifica. Nós temos que ser passado pela água, pelas águas de batismo. E nós temos que ser passado também pelo fogo. O fogo do Espírito Santo. Nós temos que receber o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser limpo, curado, sarado, liberto, restaurado de tudo aquilo que nos deixa o Espírito Santo de Deus triste. Tudo aquilo que envergonha o Evangelho de Cristo. Tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Tem muitas pessoas que estão na igreja dizendo ser salvos, que vai morar no céu. Mas mal sabe eles que por trás deles estão quem está usando a boca deles. Eles pensam que ninguém sabe o que está por trás da vida deles. Nós podemos não saber, mas Deus sabe. Eu falo para os irmãos, eu ainda não estou salva, porque eu ainda estou nessa terra. Estou sujeita a cometer pecados e erros e cair, voltar para o lugar de onde Deus me tirou. Ninguém aqui nessa terra ainda está salvo. Nós só vamos saber da nossa salvação naquele grande dia, aonde o justo juiz vai chegar para julgar grandes e pequenos. Aí sim nós vamos saber quem está verdadeiramente salvos. Porque pregar é fácil. Falar que está salvo é fácil. Mas ter uma vida de renúncia diante de Deus não é para qualquer um. Tem pessoas dentro da igreja. Tem pastores, tem pastoras, missionárias. Tem todo tipo de cargo na igreja. Mas nem todos vão ser salvos. Porque eles estão ali de aparência, eles estão ali por causa do cargo. Eu conheci 2 pessoas aonde estou morando, que disse que não saiu de onde está porque já tem um cargo. Irmãos, esse cargo não vai salvar ninguém. Eles não vão ser salvos por esse cargo que eles exercem dentro da igreja. Eles vão ser salvos pela obediência a Deus, a renúncia a todo tipo de pecado. Eu volto a repetir, estamos sujeitos a tudo nesse mundo. Ninguém ainda está salvo aqui, ninguém. Não adianta falar, eu já sou salvo, não adianta. Pode falar hoje e cair amanhã. A palavra de Deus disse, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Por isso eu falo para os irmãos, ninguém aqui ainda está salvo. Nós só vamos saber naquele grande dia. E naquele grande dia nós teremos muitas surpresas. E surpresas desagradáveis. Aqueles a qual nós, com o olho humano, falamos é um santo homem de Deus. Ele vai estar salvo, ele pode não estar salvo. E aquele a quem nós condenamos, aquele a quem nós julgamos, pode subir. E nós temos uma surpresa, nós teremos uma surpresa muito grande. Porque as pessoas hoje olham para a aparência. Não, é um pastor, ele é um santo homem de Deus, está salvo. O único santo que eu conheço é Deus e Jesus. E também o Espírito Santo. Eles sim são santos. Eles não têm mancha, eles não têm pecado. Nunca pecou, nunca errou. E jamais isso vai acontecer, porque eles são santos. Agora, olhar para alguém e dizer um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, não existe isso. Não existe isso. Nós temos que olhar para o nosso próximo com um olhar de misericórdia, assim como Deus olha para nós. É claro que tem pessoas que não nos aceitam. Tem pessoas que não querem ouvir nem a nossa voz. Tem pessoas que nos desejam estar lá dentro da cova. Vou abrir a cova para que você entre. Mas a palavra de Deus fala, quando eu abro a cova para alguém, é eu que vou cair. Não adianta eu abrir a cova para os irmãos, sendo que eu vou cair nela. Como já abriram a cova para mim inúmeras vezes. E quem abriu já caiu. Porque não demora, a justiça de Deus não demora não, ela não falha também não. As pessoas têm mania de falar, a justiça de Deus falha, demora, mas não falha. A justiça de Deus, irmãos, ela não demora.
Nunca demorou. Ela chega na hora certa. No momento que você pensa tudo acabou, Deus chega e fala, tudo agora está novo. Tudo agora será novo, que para mim foi assim. Eu falo por experiência própria. Quando eu fui expulsa da minha casa, eu pensei que tudo estava acabado. Deus chegou com um renovo na minha vida que eu estou de pé até hoje. Né? E aqueles que tentaram contra mim, a justiça ainda pode não ter chegado para eles, mas um dia vai chegar. Mas eu não estou aqui pedindo Deus justiça, Deus mata ele, mata ela, porque eu sofri, eu quase perdi minha casa, Deus é isso, aquilo. Não, quem vai fazer justiça é Deus. Quem vai fazer justiça é Deus. Eu não sou dona da justiça, eu não sou dona da verdade. Então, irmãos, hoje nós estamos vendo muito julgamento dentro da igreja. Bom, não é hoje, há mais de 13 anos que eu estou na presença de Deus, há mais de 13 anos enfrentando julgamentos, enfrentando apontamentos. Eu moro em um lugar onde ninguém me conhece, ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe da minha história. Quem está sabendo agora, porque eu estou postando no YouTube. Mas é onde as pessoas mais me apontam. Mas, né, irmãos, quem tem chamado vai sofrer. José sofreu, Davi sofreu, tantas pessoas sofreram. José foi tirado da sua família. E por quem? Pelos seus irmãos de sangue. Não foi só irmão da igreja, não, que eu creio que naquele tempo não tinha igreja. José, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Davi, ele foi esquecido pelo seu próprio pai. E quantos outros estavam lá? Davi estava lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas do pai. Enquanto meu pai e minha mãe me abandonaram, Jesus estava cuidando de mim, como aquele pastor disse. Toda a sua família te abandonou, mas Jesus te acolheu. Eu não estou preocupada com isso, eu não estou preocupada com meu pai que já foi, tem 7 anos, minha mãe já foi, tem 8 anos. Eu não estou preocupada com eles que já foram, porque eu não posso fazer mais nada. Estou preocupado com a minha salvação e me preocupo com os que ainda ficaram da minha família. Porque se não se converterem, não se arrependerem, né? Não chegar a um arrependimento e entregar a Jesus, já sabe, né, irmãos, que é condenação eterna. Volto a repetir para os irmãos, eu não digo para os irmãos que eu estou salva. Eu posso estar falando para os irmãos hoje, amanhã eu posso cair. Nós estamos aqui, irmãos, de passagem, só que nós estamos aqui numa luta muito grande. O Senhor Jesus disse que Ele não veio trazer paz, mas Ele veio trazer espada ao invés de paz. Ele veio trazer espada para nós lutarmos. A espada é o que é a palavra de Deus. Então, eu não estou aqui para julgar ninguém, não. Eu estou aqui para pregar para os irmãos, eu estou aqui para fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus me concede. Porque hoje é muito julgamento, muito apontamento. Eu volto a repetir, irmãos. Por que muitas pessoas que visitaram a igreja não ficaram? E por que aqueles que estão no mundo não querem nem entrar? Porque eles veem muitas coisas. Eles observam de longe. Outro dia eu fui num culto, foi domingo 19, 20, acho que foi 21 de setembro. Eu fui no culto, que a minha amiga estava aqui. E ela falou, eu quero ir num culto. Eu falei, vamos na igreja mais próxima. Que é a igreja que ainda eu entro, né? Que eu tenho paz lá dentro, porque as outras não me aceitam. A gente foi nessa igreja e tinha um pregador de fora. E esse pregador começou a falar que tinha um certo, não sei se pastor, não lembro o que era que ele falou. Ele sempre convidava um jovem. O jovem estava lendo livros. Ele falou para o pastor chegar e falar, vamos na igreja hoje? Eu estou lendo um livro. Ele ficou por vários meses chamando aquela pessoa para ir na igreja. E aquela pessoa respondia, aquele jovem respondia, eu estou lendo um livro. Quando foi um dia, esse pastor chegou, creio que era um pastor, falou, vamos na igreja hoje, você já pode ir? Ele falou, eu posso. Hoje eu vou. Terminou de ler o livro? Terminei. Quando o pastor perguntou que livro que ele estava lendo, ele falou, eu estava lendo A Sua Vida. Irmãos, não adianta eu estar aqui pregando para os irmãos e viver uma vida de bagunça, uma vida de pecado lá fora, ou mesmo dentro de casa, brigando com os meus filhos. É claro que às vezes nós falamos alto, às vezes eu repreendo meus filhos, às vezes até meus filhos me repreendem, né? Porque às vezes nós somos falhos, nós somos errôneos. Às vezes meus filhos não gostam de uma coisa que eu faço, que eu falo, meus filhos me repreendem. E quando eu vejo também que os meus filhos falam algo ali, que eu vejo que não está certo, eu repreendo os meus filhos.
Aí não adianta eu estar falando para os irmãos, eu sou uma santa aqui dentro de casa, eu sou uma santa na igreja, eu sou uma santa na rua, se eu não sou isso, irmãos, não adianta. Eu posso mentir para os irmãos, eu estou mentindo para mim mesma, mas não estou mentindo para Deus. Eu sou falha e pecadora. Eu sou um tipo de pessoa que eu quero minhas coisas tudo correta. Os meus filhos falam que eu tenho, como é que fala? Mania de limpeza. Eu não tenho mania de limpeza, mas quem serve a Deus tem que estar com tudo em ordem, tudo limpo. Porque a sujeira não pertence a Deus, a bagunça não pertence a Deus. Eu gosto de passar as roupas do meu filho para trabalhar. Ele fala, mãe, não precisa. Eu falo, mas eu gosto de passar. Eu gosto de ver arrumado. Você é filho de uma serva de Deus. Minha filha, porém, não gosta. As roupas da minha filha, ela já pega na hora para vestir. Que o guarda-roupa dela é separado. E eu falo, deixa eu passar. Mãe, não precisa. Eu falo, você é filho de uma serva de Deus. Você não é filha do Satanás, que o Satanás que é amarrotado, Satanás que é sujo. E ele não toma banho, não é por falta de água, não, irmãos. Aquele mesmo é sujo, que ele gosta de ser sujo. Então, eu falo para os irmãos, não adianta. Não adianta eu falar para os irmãos que eu sou uma coisa e, na verdade, eu ser outra. Eu gosto de tudo perfeito, porque para Deus tudo é perfeito. Deus não faz nada bagunçado para nós, não. Eu não perturbo ninguém. Mas eu gostaria que todos fizessem como eu faço. Não porque eu sou perfeita. Eu gostaria de que todos fossem unidos. Eu não tenho desavença com ninguém. Tem aqueles que não vai com a nossa cara, é claro. Ninguém é perfeito, ninguém é santo. E tem pessoas que nos odeiam sem nós nunca conhecermos. Como eu estou nessa cidade. Vários lugares eu entrei, eu sou rejeitada, eu sou apontada. Por quê? Mas não é por minha causa, não. Eu sou carne, eu sou ser humano, eu sou pecado. Eles me rejeitam por causa da presença de Deus que há na minha vida. Então não adianta eu falar para os irmãos, não, irmãos, eu sou isso, eu sou aquilo, se a minha casa está de perna para o ar, se a minha casa está suja, se está tudo bagunçado, pode entrar aqui agora, irmãos. Eu limpei a casa ontem, com muito esforço limpei a casa ontem. Hoje já levantei, já dei uma arrumada em tudo, organizado em tudo. Eu gosto de tudo organizado. Eu não gosto de nada bagunçado, irmãos. Eu não gosto. Porque quem gosta da bagunça é o Satanás, quem gosta de desunião é o Satanás. Quem traz briga, quem traz dissensões, quem traz o pecado é o diabo, não é Jesus. Jesus veio, ele comeu com os pecadores, ele não olhou para pecado de ninguém. Mas ali ele estava ensinando as pessoas a ser humildes. Ele estava ensinando as pessoas em unidade, viver em união. Como ontem a pastora pregou. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Mas nem dentro da igreja tem união, irmãos. Como que o mundo lá fora vai ver nós? Qual o livro que nós estamos sendo para os irmãos, sendo para o lado de fora? Qual o livro que nós estamos sendo? Qual a aparência que nós estamos mostrando para os que estão lá fora? Por que muitos não querem ir? Eu não julgo ninguém, irmãos. Eu não julgo quem é macumbeiro, quem é feiticeiro, quem é prostituta. Eu não julgo ninguém, sabe por quê? Quem vai julgar é Deus. É Ele que é o nosso advogado, mas também o nosso justo juiz. Sabe por que as pessoas, muitas das vezes, tomam a decisão de ser o que é? Porque não tem ninguém para pregar. Não tem ninguém que é humilde na igreja. Não tem ninguém que enxerga o lado dos outros, só enxerga o lado dele. Eu vou falar para os irmãos. Já falei e repito. Não adianta ter igreja chique, não adianta ter igreja de almofada, cadeiras de almofada, cadeiras aconchegantes, cadeira ali para chamar atenção, não adianta. Deus já disse, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Nós temos que ter um conforto na nossa casa, que é o lugar que nós moramos, o lugar que nós dormimos, o lugar que nós descansamos. A igreja nós só vamos para unir em oração. Nós só vamos para adorar a Deus na igreja. Não, a igreja não é lugar de luxo, não. Enquanto as igrejas estão cheias de luxo, tem pessoas lá dentro doentes, tem pessoas lá dentro passando fome, tem pessoas endemoniadas que o diabo já nem manifesta mais porque não tem oração, não tem temor a Deus. Quem está em cima do altar está mais endemoniado do que quem está lá dentro, do que quem está lá embaixo. Irmãos, eu já vi de tudo nessa vida. Ontem mesmo, eu fiquei sabendo de uma pessoa que está doente. Creio que já tem uns 2 a 3 meses que essa pessoa está com uma febre que vai e volta. Está tipo a sogra de Pedro, né, irmãos? A febre da sogra de Pedro. E ela é evangélica. Eu não sei que cargo ela ocupa, se ela tem algum cargo, mas já tem que quase uns 3 meses que essa pessoa está doente. Cadê o pastor dessa igreja? Cadê a autoridade que Deus deu a ele para orar e expulsar essa enfermidade, expulsar esse demônio, esse espírito da doença, essa febre que está lá? Irmãos, hoje as pessoas estão preocupadas com a aparência da igreja.
Eu quero deixar uma igreja bonita, uma igreja confortável. Gente, Deus não está lá dentro, não. Quando as pessoas começam a procurar por esses tipos de coisa dentro da igreja, a igreja de aparência, Deus já não está mais lá, não. A igreja que eu vou, irmãos, é a mais simples aqui, de perto. A mais simples. Tem pessoas que podem chegar no portão e olhar e falar aqui numa igreja, eu não vou entrar. E quando eu entro lá, irmãos, eu sou tomada pelo Espírito Santo e faço aquilo que Deus manda. Porque onde há o Espírito Santo, ali há liberdade. E quando eu entro lá, eu tenho liberdade, eu tenho oportunidades quando eu entro lá. E ali o Espírito Santo de Deus me usa naquele lugar. E quando eu vou numa igreja maior, eu sou proibida. Não, aqui é do meu jeito, aqui você vai fazer assim. Ali o Espírito Santo de Deus já não está mais. Naquele lugar não, mas ele habita em mim, ele está na minha vida. O vídeo que eu deixei ontem eu disse, se eu fizer a vontade do Satanás, aquele que habita em mim, que é o Espírito Santo de Deus, ele vai sair da minha vida. E aí eu vou ficar possessa de demônios de novo. Não adianta a igreja estar uma igreja bonita, uma igreja cheia de tudo ali que vocês possam imaginar. Se tem alguém doente lá dentro, se tem alguém com fome, se tem alguém endemoniado, se tem alguém manifestando, se tem alguém ali necessitando de um milagre, não adianta. Quando você chega numa igreja que ela é chique demais, você pode saber que o Espírito Santo de Deus já saiu dali faz tempo. Porque é o que eu vejo. O Espírito Santo de Deus não habita dentro da igreja, ele habita em nós. Aonde quer que nós formos, o Espírito Santo de Deus está conosco. Ele não mora dentro da igreja. O que mora na igreja é somente a vaidade, o pecado, as cadeiras chiques que estão lá, as paredes bem pintadas, a igreja toda reforçada, tem câmera de segurança, tem grade, tem cerca elétrica, tem tudo. Por medo. Por que eles têm medo? Por que eles colocam tudo isso lá? Uma segurança na igreja. É porque eles sabem que aquela igreja não é de Jesus. Porque quando a igreja é de Jesus, é Jesus que cuida. É os anjos do Senhor que está acampado ao redor daquela igreja, guardando para que nenhum vândalo vai lá quebrar. Que não vai ali destruir aquele lugar. Onde está o Espírito Santo de Deus, irmãos? Onde Deus está trabalhando, onde Deus está na vida das pessoas, o diabo não toca. Mas as pessoas estão muito preocupadas com a aparência de igreja, a aparência das pessoas. As mulheres com salto de uns quase 2 metros, que eu não sei como que consegue andar, rebolar em cima de um salto daquele. O equilíbrio é tão pouco, que tem mulheres tão acima do peso, que fica ali tentando não cair. Se o Espírito Santo de Deus tomar aquela pessoa, ela cai e quebra o tornozelo. As pessoas se maqueiam tanto, irmãos, que a gente não reconhece pessoas que a gente conhece há muito tempo. Tem uns tal de um cílio que está colocando agora, irmãos, que coisa horrorosa. Acabei de ver uma nessa situação, uma missionária. Eu olhei para aquilo, irmãos, meu coração cortou de dó. Desfigurou aquilo que tinha na vida dela, que era a presença de Deus. O brilho do Espírito Santo já não está mais na vida daquela missionária com aquele cílio daquele tamanho. Irmãos, os irmãos estão vendo eu aqui. Todos os dias os irmãos vê minha cara aqui, eu boto a minha cara aqui, a tapa. Para mostrar para os irmãos, eu sou assim. Olha aqui, irmãos. Cadê? Não tem nada, eu não guardo nada. Eu não uso nada, irmãos. Aqui, ó, eu não uso nada. Pra que isso? Isso é para chamar a atenção de quem? Do Satanás. É mulheres maquiadas. Não adianta maquiar. Não adianta você pôr 1 quilo de maquiagem na cara e ir para onde você for. A aparência sua é uma lá fora. Quando chega em casa que você tira aquela maquiagem, você olha no espelho, você entristece porque você é aquela pessoa que você é. Não adianta. Eu já usei maquiagem, irmãos. Quando ia participar de alguma coisa, minha filha me maquiava. Hoje, eu tenho uma alergia muito forte disso. É tanto que eu não uso. Eu nunca gostei. Eu usava por implicância da minha filha. Era a formatura dela, foi festinha de 15 anos, no aniversário de 15 anos, que fizeram para ela que nem condição eu tinha. Formatura dela. E eu fui do jeito que ela me pediu. Mas, irmãos, isso nunca me chamou a atenção. Isso nunca mexeu comigo. Eu não gosto de cabelo solto, irmão. Se passar um fio de cabelo no meu rosto, eu já tenho que tirar. Eu não consigo. As pessoas passam 1 quilo de maquiagem na cara. Chega em casa, vai tirar a mesma pessoa. Não adianta você esconder as rugas, não adianta esconder as manchas, não adianta esconder aquilo ali que você tem na sua naturalidade. É a lei natural da vida. Não adianta eu usar maquiagem.
para ir para a igreja, para ir para qualquer lugar, aparentando aquilo que eu não sou. E quando chegar em casa que eu lavar o meu rosto, vai estar a mesma cara de sempre. Não adianta. Não adianta. As pessoas acabam se decepcionando, as pessoas acabam entrando em depressão. Por quê? A juventude passa, gente. Tudo nesse mundo passa, tudo nesse mundo tem um fim. Olha quando nós nascemos, quando uma criança nasce. Pensa que pele. Olha a pele daquela criança. Aquela criança, quando ela começa ali a arrastar, começa a engatinhar, a pele dela começa a engrossar, principalmente das mãozinhas, dos joelhos, dos pezinhos, começa a engrossar. Aquela criança que arrasta no chão, ela começa a engrossar, a pele já começa a mudar. Os cabelos começam a engrossar, ele já começa a ficar queimadinho de sol. Já muda tudo. Conforme o tempo vai passando, tudo vai mudando. Se o cabelo... Minha filha era loira. Minha filha ela era loirinha. Meu cabelo da minha filha hoje é preto. Só que ela pinta o cabelo. O cabelo da minha filha é preto, mas ele era loiro. O cabelo do meu filho era claro também. O cabelo do meu filho hoje é preto. Por quê? Nada fica como antes. Deus já nos ensinou. Quem nasce loiro vai continuar loiro. Minha filha não era loira de olho azul, mas o cabelo dela era loiro. Tem pessoas que mudam, não tem pessoas aqueles loiro de olho azul, tem pessoas ruivas, como o Davi era, eles não vão mudar. Mas a nossa pele vai mudar, irmãos, não adianta. Vai chegar ruga, as idades vai chegando, meu filho fala os janeiro vai chegando as rugas, a visão vai diminuindo, a audição vai diminuindo, as forças vão diminuindo, tudo vai diminuindo, o cabelo vai caindo. Gente, não adianta. Não adianta eu querer ser aquilo que eu não sou. Aquilo que eu já fui no passado, ficou no passado. Nós temos que esquecer o passado. Assim como nós, quando nós batizamos nas águas, é para o pecado ficar para trás. Vamos deixar também aquilo que já foi do passado. Nós fomos um dia crianças. Hoje nós somos adultos. Hoje eu sou uma senhora de 55 anos. E dou glórias a Deus por isso, porque eu cheguei aos 55 anos. Porque tem pessoas que já se foram tão novinhos. Tem pessoas que, igual o meu irmão mesmo, meu irmão nasceu sem vida. Ele apenas nasceu, mas não viveu. Ele nem viu a luz do dia. Ele não viu a luz do sol. E eu agradeço a Deus por esses poucos anos que eu tenho de vida. Porque para mim já são muitos. Mas na verdade, irmãos, eu nem queria estar aqui, não. Na verdade, eu não queria estar aqui vendo tanta coisa. Tanta inimizade, tanta fofoca, tanta contenda, julgamento, apontamento. Quanto juiz que tem dentro das igrejas. Eu não queria estar aqui mais não, irmãos. Mas quando eu mudei para essa cidade, eu pedi para Deus me levar. Quem viu os primeiros vídeos sabe. Eu pedi, Senhor, meus filhos agora estão em outra terra. Meus filhos estão em paz, não depende de mim. Agora está na hora do Senhor me buscar. Ele disse, não, você vai viver 90 anos. Irmãos, ainda resta 33 anos para me estar aqui. Irmãos, mas como eu desejo ir embora. Mas como eu desejo ir embora? Já falei para os irmãos. A única inveja que eu tenho nesse mundo, a única inveja é daqueles que já descansam no Senhor. Eu não tenho inveja de quem está aqui, não. Sabe por quê? Quem está aqui também um dia vai embora. Quem tem riqueza, irmãos, vai embora sem a riqueza. Quem tem a beleza vai por debaixo do chão. Quem tem marido, quem tem mulher, minha vida é assim, eu tenho tudo o que eu quero, eu estou feliz, eu tenho o homem mais bonito da face da terra, eu tenho a mulher mais bonita da face da terra, eu tenho vestes bonitas, eu tenho tudo o que eu quero. Não me interessa, irmãos. Isso não me interessa, eu não tenho inveja. Porque tudo vai ficar, irmãos, tudo vai ficar. O que vai subir é somente a nossa alma. A nossa alma lavada e remida no sangue de Jesus. Porque Jesus morreu, foi para isso. Foi para a nossa salvação. Para nos libertar do pecado. Para pagar o nosso passado. E para nos dar a coroa da vida. Foi para isso que Jesus morreu. Eu não estou aqui, irmãos, para juntar tesouro aqui, não. Eu estou aqui, irmãos, buscando a coroa da minha vida. Eu estou aqui buscando a minha salvação. E prego para quem quiser ouvir. Eu deixei esse vídeo para quem quiser ouvir. Vamos ser como Jesus. Deus já disse que Ele nos fez como imagem e semelhança dele. E Jesus veio para comer com os pecadores. Enquanto os pecadores rejeitam aqueles que às vezes até têm menos pecado do que ele. Quem está lá em cima, muitas das vezes tem muito mais pecado do que quem está lá embaixo, do que aquele que ele está julgando. Talvez eu estou aqui julgando os irmãos. Irmãos, você está no pecado, você é pecador, você não vai morar no céu, sendo que eu tenho mais pecado do que os irmãos. Jesus veio, mesmo ele sabendo que todos eram pecadores. Ele não apontou ninguém. Ele só disse,
Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus em momento nenhum disse, todos vocês são pecadores. Por que vocês estão julgando quem está comigo? Em momento nenhum Jesus julgou. Nós já damos para entender que ele não veio para julgar, como ele disse. Quem vem julgar, ele não é bom mestre. O bom mestre é Deus. Que Deus vai vir reger o mundo, que Deus vai vir julgar toda a nação. Julgar grandes e pequenos, seja rico, pobre, seja quem for, branco, negro, ruivo, seja quem for, ele vai vir, só Deus pode julgar. Então, quando ele enviou Jesus aqui na terra, ele não enviou Jesus para julgar ninguém, não, ele enviou para salvar. Jesus já disse, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo, salvar as almas que estão perdidas. Mas aqueles que dizem, eu sou isso, eu sou aquilo, eles não querem que ninguém seja salvo. Eu penso que eles estão querendo que só eles sejam salvos. E quanto mais eu queira a salvação só para mim, mais eu vou descer nas profundezas do inferno. Eu oro por aqueles que me julgam, aqueles que me criticam, aqueles que me condenam, aqueles que me odeiam, que me humilham. Eu oro para que um dia eles venham encontrar Jesus assim como eu encontrei. Porque eu também estava no mundo, eu volto a repetir. Eu não estava no mundão da bagunça. Porque eu fui do mundo, eu vim do mundo, mas eu não vim do mundão da farra, da bebida, da feitiçaria, da prostituição. Eu não vim desse mundo. Errei como todo ser humano erra. Porque ninguém é perfeito. Mas eu não vim dessas coisas. Por quê? Porque Deus havia me escolhido no meio de 10 irmãos. 10 irmãos. Eu sou a única que ainda continuo de pé. Mas eu vou condenar os meus irmãos? Não. Os 9 que ficam lá estão na mão de Deus. E se Deus for da vontade de Deus e também da vontade deles, um dia eles vão servir o mesmo Deus que eu sirvo. Não serve os deuses estranhos, porque eles servem os deuses estranhos. Porque quando a passagem a parábola das 100 ovelhas, Jesus, quando sentiu falta de uma, ele prendeu ali, ele deixou ali as 99 para buscar uma. Hoje, se tiver uma na igreja, as 99 eles não vão buscar. Mas é assim, né, irmãos? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus nos ordena. E eu estou aqui buscando pela minha salvação e a salvação de quem quer ser salvo. Porque a palavra de Deus disse, a salvação individual. Não é pela minha fala, não é pelo meu, o que eu falo para os irmãos, que eu deixo para os irmãos, que os irmãos vão ser salvos, não. Ou que vai salvar a minha alma, não. O que vai salvar a minha alma é a renúncia, minha obediência a Deus. Todo pecado nós temos, todo ser humano é pecador. Mas, infelizmente, tem aquele que já se acha salvo e aquele que se acha santo. Irmãos, que os irmãos possam meditar, possam refletir, meditar e refletir nessa passagem. Mateus 9, 10. Que o Senhor Jesus não veio para os justos, não veio para os sãos. Assim, ele veio para todos nós que somos pecadores e falhos. Vamos nos levantar na presença de Deus, vamos cuidar da nossa alma, da nossa salvação e ajudar aquele que está perdido lá no mundo. Não é julgar, não é julgar por ele estar lá. Um dia também eu estive no mundo e eu fui julgada, mas eu não conhecia Jesus. E hoje que eu conheço Jesus, eu quero deixar Jesus para os irmãos, eu quero apresentar Jesus para os irmãos. Tudo que eu tenho para oferecer para os irmãos é Jesus. Eu não posso oferecer riqueza porque Deus não me deu riqueza para oferecer para os irmãos. Eu não posso oferecer outra coisa que não seja Jesus para os irmãos. Amém, meus irmãos? Espero que os irmãos tenham entendido. E aquilo que eu não falei para os irmãos, que o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo de Deus, possa estar revelando para os irmãos, como eu já falei. Deus fala comigo de uma forma, mas fala com os irmãos de outra forma, através da mesma palavra. Que Deus abençoe os irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus. Um beijo no coração de todos. Amo todos vocês. E até o nosso próximo encontro.